Queridos irmãos, queridos amigos, graça e paz. Devido ao agravamento da crise do Covid-19 e do decreto do Plano São Paulo de passar para a fase vermelha, nós estamos nesse 14 de março de 2021, transmitindo e fazendo o nosso culto online. Esperamos em Deus que no futuro próximo possamos ter o nosso culto normal, como sempre, e não só o nosso culto, mas todo o Brasil que volte ao normal. Essa é a nossa oração. Então vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Pai de amor, Pai querido, em nome de Jesus, te pedimos pelo nosso país, te pedimos, Pai, que livra-nos dessa crise de Covid, livra-nos dessa doença, dessa peste. Ó Pai, cobre-nos com o sangue de Jesus, dá-nos, Senhor, ó Pai querido, a tua proteção, que diminua, Senhor, o número de mortos, que diminua o número de infectados. Abençoa, Pai, as vacinas que possam ser eficazes. Ó Pai, abençoa a economia do nosso Brasil. Ó Pai, que não venha desemprego, que não venha problemas econômicos, mas que o Senhor abençoe a nossa nação, abençoe o nosso povo, abençoe, Pai, os nossos irmãos, que todos possam estar buscando a Tua face, mesmo diante desse distanciamento social. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor, todos juntamente em casa, né? E nesse período de louvor, primeiro eu gostaria de estar lendo o Salmos 92, que diz assim: Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, e anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor, independente de qualquer circunstância, Ele é o nosso Deus. E nós temos que render a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Então vamos louvar ao Senhor juntos? Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui.
voz do Senhor, né? A voz do Senhor que fala de tantos modos, através de louvores, através da sua palavra, principalmente. É a voz que nós precisamos estar sempre atentos para ouvir. Porque num mundo onde tem muita gente falando muita coisa, só a voz do Senhor para nos guiar corretamente, amém? E a próxima canção que nós vamos cantar é uma canção que o Henrique gosta muito e fala de algo que nós precisamos fazer como igreja, como pessoas que amam a Deus, estar diante de Deus sempre, se humilhando, buscando o Senhor. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai Ele enquanto você está perto. Então nós vamos cantar essa canção que diz: Jesus, preciso tanto me humilhar, amém? Jesus, preciso tanto me humilhar. Jesus, preciso tanto mudar. Jesus, preciso tanto me humilhar. Jesus, preciso tanto mudar. Quem subirá o monte do Senhor? Quem entrará no santo lugar? Quem subirá o monte do Senhor? Quem entrará no santo lugar? Eu quero coração puro, quero coração puro, e o Espírito reto, e o Espírito reto. Eu quero coração puro, eu quero coração puro, e o Espírito reto, e o Espírito reto. Eu quero coração puro, e o Espírito reto. Dá-nos, Senhor, esse Espírito, Deus. Jesus, preciso tanto me humilhar. Jesus, preciso tanto mudar. Jesus, preciso tanto me humilhar. Jesus, preciso tanto mudar. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no santo lugar? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no santo lugar? Eu quero coração puro, e o Espírito reto. Eu quero coração puro, e o Espírito reto. Eu quero coração puro, e o Espírito reto. E o Espírito reto. Jesus, preciso tanto me humilhar. Amém. A palavra do Senhor diz, né, que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que ao devido tempo Ele nos exalte. Eu quero ler também o Salmo
Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Nós precisamos habitar, nós precisamos ser aqueles que habitam na presença do Senhor. Nós precisamos deixar que o Senhor reine nas nossas vidas cada vez mais, em tudo que nós fizermos, mesmo estando dentro de casa. O Senhor é o Rei das nossas vidas, da nossa casa, e nós podemos confiar nele. Amém? Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falo faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. E essa próxima música eu gosto muito dela também. Ela fala sobre a supremacia de Cristo, do nosso Senhor, que abriu mão da glória dele por amor de nós. E me faz refletir quantas vezes nós não queremos abrir mão de coisas pequenas para servir ao Senhor, para ter um tempo de comunhão com Ele, para fazer a diferença, para ajudar o próximo. Que eu e você possamos ser mais parecidos com Cristo também nisso. Nessas renúncias que às vezes a gente precisa fazer, nessa vontade de buscar a Deus e de servi-lo, custando o que custar, porque foi assim que Jesus fez. Então vamos cantar essa canção que fala de quem é o nosso Senhor e do que Deus fez nele e por ele, pela sua obediência. Abriu mão da sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor.
estamos, ali o Senhor também está conosco, Pai, porque nós estamos reunidos em Teu nome. Abençoa, Senhor, a vida do meu irmão, da minha irmã, que está em casa, que está Te louvando também junto conosco. E que o nosso coração esteja preparado a tudo que o Senhor vai falar, através da Tua palavra, Deus. Recebe os nossos louvores para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos. Graça e paz. Queridos irmãos, queridos amigos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria e uma honra estar aqui neste domingo, gravando agora esta mensagem devido ao isolamento social, mas não há isolamento espiritual. O nosso Deus é conosco. A igreja, o templo da igreja está fechado, mas a igreja está aberta e o céu está aberto. Glória a Deus por isso. Louvamos ao Senhor por esse privilégio, por essa ferramenta que temos, que é a internet, e podemos compartilhar com vocês lições preciosas da palavra de Deus. Convido você a abrir sua Bíblia em Reis, 1 Reis 19, nós vamos ler do 1 ao 16. 1 Reis 19, 1 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido com brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para a tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor, e eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e suave. E sucedeu que ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele a voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele lhe disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos,
Porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azazel, rei da Síria. Também a Jeú, filho de Nisi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Vamos orar? Pai amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, te suplicamos a tua graça e a tua bênção sobre a exposição da tua palavra agora, Pai. Que o teu Espírito fale conosco, fale a cada coração, Pai, que está ouvindo através da internet. Ó Deus, queremos, Senhor, ser instruídos por Ti, revela-nos a Tua vontade, te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Buscando ouvir Deus. Há alguns anos, um certo professor de faculdade sugeriu que os alunos fizessem uma desaceleração. Certa noite, mesmo concordando, eles relutaram em deixar o celular de lado ao entrar numa capela. Durante 1 hora, sentaram-se em silêncio enquanto alguns cantavam louvores e oravam. Posteriormente, um dos participantes descreveu a experiência como uma oportunidade maravilhosa de se desligar dos barulhos deste mundo. Buscando ouvir Deus, sim. Todos nós precisamos, especialmente em certos momentos, buscar ouvir Deus. Elias também estava assim. E Deus quer falar conosco. Deus falou com Elias numa brisa mansa e suave, falou sussurrando. Deus gosta de falar sussurrando, sim. Por isso, muitas vezes, nós não ouvimos Deus. E muitas vezes, quando Ele precisa mesmo falar conosco, Ele precisa que nós ouçamos, então Ele aumenta o tom. Ele pode falar do fogo, da tempestade, do terremoto, da crise do Covid, de alguma forma, Ele vai aumentar o tom para que nós entendamos. Muitas vezes nós não ouvimos Deus por causa dos ruídos deste mundo e muitas vezes por causa da nossa surdez. O pecado, de uma certa forma, causa surdez para nós ouvirmos a voz de Deus. O profeta Elias era um homem de Deus, acostumado a ouvir a voz de Deus, mas neste momento ele estava com dificuldade para isso. Havia um grande ruído diante dele. Jezabel mandou um mensageiro dizer-lhe: amanhã, a esta hora, eu farei com que você se junte aos profetas que você matou. É claro, meus queridos, que nós não devemos colocar a nossa vida em risco desnecessariamente. É claro que Elias poderia sair debaixo do reino daquela endiabrada mulher. E é claro que foi isso que ele fez. Mas ele sabia que ele precisava fazer algo mais do que isso. Ele precisava buscar ouvir Deus naquele momento. Por isso nós sabemos que aquela retirada dele não foi uma simples fuga para salvar a sua vida. Nem a sua vida era assim tão estimada para ele. Nós vimos que em seguida ele orou pedindo a morte. Não era questão dele estar preocupado com a sua vida, mas ele não podia expor a sua vida em perigo desnecessariamente, e por isso diz que ele veio para o sul, veio para o reino do sul, para o reino de Judá, e chegou ao extremo sul do reino de Judá, que é a cidade de Berseba. Nessa caminhada ele andou cerca de 200 quilômetros, em linha reta seria 130, mas o caminho da época, cerca de quase 200 quilômetros, para chegar a Berseba, e diz que ali ele deixou o seu moço
e ainda andou mais um dia era em média 40 quilômetros, ele andou mais um dia deserto adentro, até que chegou a uma árvore, não, um zimbro, árvore do lado do deserto, né, uma árvore daquelas que dá alguma sombra, e ali ele se colocou a orar, e orou, e o que ele pediu? Pediu a Deus a morte. Sim, tudo isso nos mostra que Deus quer falar conosco, basta que nós busquemos ouvir a sua voz. Elias percebeu que aquele era um momento de buscar a voz de Deus, buscar ouvir a voz de Deus. E nós vemos aqui nesse texto 3 razões para percebermos que é um momento para ouvirmos, aliás, não 3, 4, né? 4 razões ou 4 momentos que nós devemos buscar ouvir Deus. Não somente Elias, mas eu e você, todos nós que tememos a Deus, que andamos com Deus. Em primeiro lugar, devemos buscar a Deus quando temos uma crise. Elias estava numa crise. O seu país estava numa grande crise há 3 anos e meio que não chovia. Havia uma grande crise econômica e essa crise econômica era causada por uma crise espiritual. O povo da aliança, o povo que deveria ser o povo de Deus, havia apostatado, havia procurado e buscado Baal e outros deuses, buscado deuses falsos e deixado o Senhor que os tirara do Egito. Uma grande crise espiritual estava ali e Elias sabia disso, então Elias sabia que era momento de oração. Havia ali uma crise nacional e também uma crise pessoal, uma crise dele mesmo, porque sem dúvida havia uma crise ministerial. Ele, como pastor, como profeta, como homem de Deus, de repente ele esperava que o povo de Deus se convertesse, mas aquela conversão não foi consistente, não houve uma mudança real de vida, isso desgostou muito e ele agora está preferindo a morte. Ele estava, assim, numa grande crise, por isso ele fugiu, ele saiu dali, mas não fugiu simplesmente pela sua vida, para salvar a sua vida, não. Ele estava buscando ouvir Deus, aleluia. E nós, muitas vezes, para ouvirmos Deus, precisamos também nos retirar, nos afastar, ir ao deserto. Como esses jovens foram chamados a fazer, entrando numa capela ali da universidade e ficando em silêncio para ouvir Deus. Deus quer falar conosco, mas Ele quer que nós busquemos ouvi-lo. E Elias falou, toma, Senhor, agora a minha vida. Não é essa a oração que nós devemos fazer. Precisamos buscar no Senhor a renovação da nossa vida, do nosso mundo, do nosso interesse. Por isso, em segundo lugar, nós sabemos buscar a Deus quando precisamos de direção. Elias precisava de uma nova direção no seu ministério. Ele estava desanimado, desestruturado. Nós vemos que ali ele pediu a morte, deitou, querendo morrer, mas Deus veio ao seu encontro com um anjo que trouxe-lhe comida e água. E ele levantou, comeu, bebeu e dormiu de novo. Eu creio também que antes dele comer e beber, ele deu graças a Deus por aquela comida. Elias era um homem que sabia dar graça, era um homem de Deus. E eu creio que quando ele deu graças, ele recebeu a direção de Deus de ir até Horebe. Mas nesses momentos de crise na nossa vida, nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus, mesmo já tendo entrado o deserto adentro, como Elias entrou. E ele ouviu, mas ficou em dúvida e falou, não, eu tenho que dormir mesmo e esperar Deus me levar.
Ele deitou de novo, dormiu, Deus esperou ele dormir, Deus veio acordá-lo, o anjo veio acordá-lo na hora do almoço e falou: Elias, come, porque será grande a sua jornada. Aí então ele percebeu a confirmação de que Deus tinha falado com ele para ir até Horebe, o monte de Deus. Por isso nós precisamos buscar a voz de Deus, buscar ouvir Deus quando precisamos de direção na nossa vida. Quando estamos no momento que precisamos que Deus nos direcione, a voz de Deus vai nos guiar, vai nos orientar, vai nos mostrar o caminho que devemos trilhar. A voz de Deus deu a direção a Elias e dará a direção a você e a mim também. Por isso, vamos nos colocar diante do nosso Deus e buscar ouvir a sua voz, como Elias fez. Terceiro lugar, busque ouvir Deus quando você precisa de conforto. Quando você está em grandes lutas, é momento de fazer um retiro espiritual para ouvir melhor a Deus, para ouvir a voz de Deus, para que Deus te console, para que Deus te sustente, para que Deus te renove, te restaure, para que Deus te conforte. Em muitas áreas da nossa vida, as lutas nos fazem sair feridos, magoados, sofridos, desanimados. E aí nós precisamos ter um encontro com Deus, e aí nós precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir a Deus. Elias estava num momento assim, de grande desânimo, depressão, desespero, dúvida, estresse emocional, fadiga física e outros fatores, sem dúvida alguma, que ele enfrentou uma grande batalha espiritual. Nós sabemos muito bem disso, quem conhece batalha espiritual sabe disso, e agora ele estava nessa crise precisando de um conforto do Senhor. Elias era homem como nós e todos nós precisamos, eu já precisei. E eu sei onde encontrar esse conforto, quem já precisou sabe. Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso não é só para os não crentes, isso é para os crentes também. Nós também somos convidados a ir até Ele e receber esse refrigério, e receber esse conforto. Aleluia! Elias estava cansado de lutar, se sentindo sozinho, abandonado, deprimido, desanimado. Ele precisava de um refúgio. E esse refúgio, certamente é Deus, o nosso refúgio e fortaleza, o nosso conforto e segurança. E por isso Elias buscou a face do Senhor, e o Senhor o manda ir até Horebe, o monte de Deus, porque Elias precisava também de restauração, e nós devemos buscar ouvir Deus quando precisamos de restauração. Elias devia buscar restauração, não apenas a restauração do seu ministério, mas a restauração do ministério de Israel, a renovação da aliança de Israel. Por isso era necessário ir até o Horebe, ir até o Sinai, ir até o monte de Deus. Ali onde Israel se encontrou com o Senhor, e onde ali Israel recebeu a lei, onde ali Israel fez uma aliança com Deus, aliança essa que Israel havia traído, havia quebrado. E agora Elias deveria ir como um representante de Israel até aquele lugar para renovar, para restaurar essa aliança. E como Moisés jejuou 40 dias, Elias também ficou 40 dias sem comer, para estar ali na presença de Deus em Horebe. E ali Deus também manifesta a sua glória como manifestou a Israel, mas de uma forma um pouquinho diferente.
Nós vemos que passou ali um fogo, uma fumaça, um terremoto e um vento que esmiuçava as penhas, as pedras, mas Deus não estava em nada disso. Deus estava no manso sussurrar de uma brisa leve e suave. Quando Elias viu isso, ele falou, agora é o Senhor e é comigo. Ele cobriu o seu rosto e saiu para estar na presença de Deus. Quando Israel estava ali, a glória de Deus se manifestou em fogo, fumaça, terremoto, todo o monte tremia, ao ponto de que Israel pediu para Moisés, Moisés, fale você conosco, não fale o Senhor conosco para que não morramos. Porque Israel estava mais surdo. Mas quando nós temos uma boa audição espiritual, Deus gosta de falar sussurrando conosco, de uma forma mansa e suave. E foi assim que Deus falou com Elias. E assim Deus falou com Elias ali para restaurar-lhe a vida espiritual, o ministério, o ânimo, para renová-lo na presença do Senhor e também para que ele renovasse a aliança de Israel, para que ele representasse Israel ali na renovação dessa aliança que havia sido quebrada. E Elias pensou e falou, eu estou sozinho e todos os outros procuram até matar-me. Então Deus falou, você não está sozinho. Tem 7.000 que ainda não se dobraram diante de Baal e ainda permanecem fiéis a esta aliança. E por causa desse você vai renovar essa aliança e vai levar essa aliança para frente, e todos os demais sofrerão a consequência dos seus atos. Todos os demais morrerão nos seus pecados. Deus levou Elias ali para renovação, para restauração, além de conforto, direção e para que ele vencesse a crise espiritual que ele estava. Deus nos chama muitas vezes para um lugar secreto, para um lugar de oração, também para que nós possamos renovar a nossa aliança com Ele, renovar a nossa vida espiritual com Ele, renovar o nosso ministério, renovar os nossos votos de consagração, de santidade, de caminhar com Ele, aleluia. E hoje Deus quer nos chamar, nós também estamos numa crise de saúde, uma crise financeira e também uma crise espiritual. Deus está chamando você e a mim para nos chegar para próximo dele, como Elias fez, para chegarmos até a penha, até a rocha e ouvir a sua voz e ouvir o seu direcionamento para o nosso ministério, para a nossa vida espiritual. Este é um momento, sim, de buscar ouvir Deus. Elias foi ali para renovar a aliança com Deus, a aliança de Israel ali no Monte Horebe, e Deus se manifesta ali manifesta a sua glória ali para Elias, dá direcionamentos a ele, o que ele deve fazer com o seu ministério, e diz que ele deve ungir a 3 homens, e esses homens vão fazer a limpeza em Israel. Vão limpar todos os adoradores de Baal. E a renovação e a aliança será renovada e restaurada. Nós também precisamos de renovação e restauração, e quando nós precisamos de restauração, é o momento de buscar ouvir Deus. O apóstolo Pedro negou a Jesus e ele também estava precisando de restauração. E Jesus foi ao seu encontro naquela praia do Mar da Galileia. E Jesus perguntou, Pedro, você me ama? Ele disse, amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Volta para o ministério. Não se preocupe
pelo fato de você ter me negado. Você já foi perdoado e você agora está sendo restaurado ao seu ministério. Oh, aleluia! Que bênção gloriosa, meus irmãos, é termos a oportunidade de restauração, de renovação. Pedro teve ali o seu ministério renovado, restaurado, para voltar a ser aquilo que Deus tinha o plano nele, mas ele se desviou, negando a Jesus, porém ele pediu perdão, ele se arrependeu, ele voltou atrás, e agora ele tem o seu ministério restaurado por Jesus. Muitas vezes Jesus vem ao nosso encontro e muitas vezes Jesus nos chama para ir ao seu encontro. E eu creio que é isso que Jesus está te chamando hoje. Para você buscar ouvir Deus, indo ao seu lugar secreto, indo à sua intimidade com Deus, indo ao seu Horebe. Ah, aleluia! Deus quer falar conosco e Ele quer falar num sussurro de uma brisa mansa e suave. Deus não quer precisar trovejar para que nós o ouçamos. Mas com essa crise, muitos ouvidos ficaram agravados. E talvez Deus precise trovejar, talvez até mesmo esse coronavírus já seja um trovejar de Deus para muita gente que não o está ouvindo de outra forma. Você tem ouvidos para ouvir? Você tem ouvidos para ouvir o sussurrar de Deus? Ou para Deus falar com você, ele vai ter que trovejar, ele vai ter que aumentar o tom da conversa? Não é Deus que quer aumentar o tom da conversa. O profeta Jonas, Deus teve que aumentar o tom da conversa para que Jonas ouvisse Deus. Mas eu não gostaria de ser como Jonas. Eu prefiro não esperar que Deus fale tão alto. Eu te peço, Senhor, me dá um ouvido para ouvir, aleluia. Como diz Isaías 50, versículo 4, o Senhor Jeová me dê uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Sim, Pai, dá-me um ouvido de aprendiz, dá-me um ouvido de discípulo, dá-me, Senhor, um ouvido que possa aprender de Ti para ensinar a outros. Concluindo, meus queridos, João capítulo 10, versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse é o chamado de Deus na tua vida e na minha. Esta é a voz de Deus para seguir a Jesus, talvez em direção ao Monte Horebe, talvez em jejum, mas sem dúvida o foco é ouvir Deus. Precisamos te ouvir, Senhor. Pai eterno, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos prostramos aos teus pés, te pedindo, ó Pai, que nenhuma crise venha nos deixar olvidados de te ouvir. Ó Pai, que nenhuma crise venha nos deixar ensurdecidos, ó Pai, para não te ouvirmos o teu sussurrar manso e suave. Sim, Pai, livra-nos disso. Também, Pai, te pedimos, dá-nos, ó Deus, o ouvido atento ao teu falar, que possamos buscar ouvir a tua voz quando precisarmos de direcionamento, quando precisarmos de conforto. Aleluia, o Senhor é um Deus tão maravilhoso, tão bondoso, tão amoroso. Nós te amamos e a tua presença é o nosso conforto. A comunhão contigo, Pai, é o maior conforto que um homem pode receber, aleluia. Pai bendito, Pai de amor, nós amamos a tua presença, nós amamos a tua voz. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa.
Oh, aleluia! Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, queremos estar aos Teus pés, Jesus, nós somos Tuas ovelhas, como o Senhor falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna, nunca perecerão, aleluia, glórias a Ti. Senhor, te pedimos, conduze-nos na Tua presença, no lugar de oração, que nós possamos buscar a Tua restauração, quando passarmos por uma grande crise, ao ponto de desistirmos da vida, ao ponto de desistirmos do ministério, que possamos buscar em Ti a Tua restauração. Nós te suplicamos e te agradecemos, porque o Senhor tem nos restaurado. Sim, Pai, obrigado por tantas vezes que busquei em Ti restaurações na minha vida. Te pedimos agora pelo nosso país, Pai. Como Israel teve uma restauração, assim nós te pedimos que o Brasil também tenha um tempo de restauração. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora nós queremos aproveitar também para orarmos e fazermos a oração da fé. A Bíblia fala no livro de Tiago, capítulo 5, a oração da fé salvará o enfermo, curará o enfermo, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Por isso, nesse momento, você que está conosco aí, ouvindo na internet, levante a sua mão para o céu e ore conosco com fé, especialmente se você tem uma enfermidade seu ou de familiares, uma intercessão por enfermidade, vamos colocar diante do nosso Deus agora. Pai querido, Pai de amor, santificado seja o Teu nome, Pai. Tu és o Jeová Rafa, o Deus que nos cura. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos prostramos diante de Ti agora, te suplicando a Tua bênção sobre a saúde do nosso Brasil, sobre a saúde do Teu povo, sobre a saúde dos nossos pastores, sobre a saúde dos nossos familiares, Pai. Cobre-nos com o sangue de Jesus, livra-nos de todo o Covid, dá cura, Pai, àquele que está doente. Ó Pai, Senhor amado, nós clamamos a Ti, te pedimos a Tua graça, te pedimos a Tua cura, te agradecemos por esse domingo quando relembramos que Jesus Cristo venceu a morte, aleluia. Por isso, em nome dele, nós te pedimos e já te agradecemos, tomamos posse, Pai, da saúde que há no nome do Senhor Jesus Cristo e damos a Ele honra, glória e adoração. Em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. E como Ele nos autorizou, nós abençoamos o Teu povo dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno de nosso Pai Celestial e que a comunhão e a direção do Espírito Santo seja contigo, meu irmão, por toda esta semana, por toda a tua vida e para todo sempre. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe.